Quinta-feira, 8 horas da noite, cá estamos na segunda parte da live sobre profissão vitrinista. E, gente, vai ter muito assunto de novo, muitas perguntas. A gente vai trazer, assim, ó, imagens, várias coisas que eu tô ajeitando as folhas, que, né, acabei não fazendo antes, mas, ó, sim, o conteúdo está demais de novo. Então, quem não viu, a gente tem a nossa live, a primeira parte no YouTube. Eu vou fazer um breve resumo aqui pra gente se ambientar, entender todo o assunto. Mas antes de tudo, como eu sempre pergunto, porque eu preciso saber se tá todo mundo me ouvindo, se tá tudo certo. Então comentem aí se estão me ouvindo bem, se tá tudo certo. Comentem de onde vocês são, porque eu quero mostrar como a Vitrine Perfeita já está atingindo diferentes lugares, diferentes regiões, não só Rio Grande do Sul, da onde a gente é, mas também, né, comentem aí da onde vocês são, porque é super importante pra gente, tanto pra gente saber, quanto pra conseguir mostrar como esse Brasilzão é gigante e isso influencia nas respostas. Olha ali, ó. Canarana, Mato Grosso, Lagoa Santa, Minas, São José do Rio Preto, São Paulo, Alagoas. Então, assim, ó, atendemos a várias regiões, né? Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Nordeste. Tá todo mundo aqui. Cabo Frio, Rio de Janeiro. Show de bola, gente. Eu fico mega feliz de ter, ó, BH, ai, adoro. Então, gente, tô mega feliz de estar falando de novo pra vocês sobre essa profissão que eu falei, né, nos stories, que é uma profissão emergente. E por que é uma profissão emergente? Por que eu tô dizendo isso? Porque o que acontece, né? As lojas, o varejo num todo, tá precisando mudar, tá precisando se atualizar, porque hoje temos diferentes formas de se comprar, né? Então as lojas têm que estar sempre assim, ó, atualizadas, sabendo o que tá acontecendo e tudo mais. Então, assim, a gente precisa estar atualizado para conseguir atender as novas demandas do mercado. Então, por isso que, na minha opinião e na opinião da Vitrine Perfeita, a profissão de vitrinista realmente é uma profissão que é emergente. Já existe há muito tempo, como eu vou mostrar exemplos para vocês dos anos de 50 e 30, sim, vou mostrar rapidinho aqui para vocês, mas assim, é realmente uma opção, é uma opção de profissão que é emergente, tá? Então, assim, cheguem todos, estou super feliz de ter vocês por aqui. Quem viu a parte 1? Quem viu a parte 1, comenta aí pra mim. Quem é vitrinista também comenta aí pra mim, pra eu poder saber quem tá pensando em ser vitrinista, né, em se tornar vitrinista. Enfim, né, quem tá pensando, quem tá querendo, quem tá estudando a possibilidade de, quem sabe, abrir uma empresa. A gente sabe que todo visual merchandiser é também um vitrinista, então, e os vitrinistas tendem a se tornar visual merchandisers porque a necessidade de também cuidar da loja cada vez mais. Ó, estou a caminho, acho que quero ser o Ayrton, acho que começou semana passada. Sou lojista, quero aprender, pois sou responsável pela apresentação da loja. Show de bola, querendo para fazer na minha loja. Então é isso aí, gente, colocar a mão na massa em prática. Vou fazer um breve resumo, que nem eu comentei logo ali no começo da live, sobre o que a gente falou na primeira parte. Quem não viu ainda, isso já tá postado no nosso YouTube, então quem não segue ainda, ai, que coisa feia. Mas assim, ó, exatamente isso, tá? Dá uma olhada lá, então eu vou fazer o resumo de tudo isso. Então, vitrinista é
a profissão que é a pessoa que é especialista em vitrine. Ela pratica o vitrinismo, que é cuidar da vitrine, é fazer com que a vitrine chame a atenção das pessoas, atraia os clientes para dentro da loja. Para quem não conhece a loja, é aquela forma de despertar o interesse, porque eu até comentei, não são todos os clientes, né? Existem os potenciais clientes que a partir do momento que vem uma vitrine bonita, né? Entra dentro da loja e confere o resto do que está exposto. Além disso, eu quero mostrar para vocês, na semana passada eu não tinha separado as vitrines, culpa minha, mas eu quero mostrar aqui para vocês que um tal de Andy Warhol, que é esse artista da pop art, que começou há muitos e muitos anos atrás. Ele foi um vitrinista. Mas quem que é esse Andy Warhol? Quem que é? Então eu vou mostrar uma imagem da arte dele, de um dos quadros, de uma das pinturas mais... Pinturas não, porque isso é gravura, mas de uma das artes deles mais conhecidas. Então, assim, essa é uma, ou se você não conhece, essa aqui é outra que talvez você conheça. Então, assim, ó, esse cara que fez essas duas artes, pop art, de 1950, mais ou menos, ele foi convidado por uma loja de departamento de luxo de Nova York, que se chama Bonwit Teller, que já não existe mais, e ele fez essa vitrine aqui. Então, assim, temos a opção de mostrar, ó, precursor do pop art mundial. Adoro, todos os meus seguidores são super informados. Então, assim, ele é um precursor do pop art, obrigada pela informação, e ele fez essa vitrine. E ele estava no começo da carreira dele e ele começou a ser mais conhecido pelo trabalho dele também através da vitrine. Aquela relação de ter o trabalho na vitrine, né? E outro cara que talvez vocês conheçam, talvez vocês não conheçam, ele é um espanhol que provavelmente morou em Nova York, Salvador Dalí, super conhecido pelos bigodes malucos. Ele é espanhol e ele é responsável pelo surrealismo, né? Não responsável, mas acho que um dos precursores. E pra mim um dos quadros mais conhecidos que eu lembro do colégio, de pintar eles e tudo mais, é esse do relógio. E a gente tá com ele ali todo derretido. E ele tem umas artes meio malucas, assim, meio diferentonas. A vitrine não ia ser diferente, né? Então é exatamente aqui essa... eu tenho que parar de falar exatamente, gente. Mas essa vitrine bem diferentona aí, com essas mãos vindo pegar o manequim, né? Então, ele tá mostrando na vitrine uma arte dele, já mostrava como é que ele funcionava, como é que ele era, como é que ele não era. Então, assim, ó, Dalí adorava o 3D. É exatamente isso, né? Então, aqui, o Salvador Dalí, né? E o Andy Warhol com a vitrine dele aqui na mesma loja. Ambos foram convidados. Voltando aqui, então, esses dois vitrinistas que foram vitrinistas, não por toda a vida, foram conhecidos também por isso. E outro assunto que a gente falou na semana passada e que eu vou passar por cima, assim, rapidinho, olha os vícios. É isso aí, Cici. É um vício, a gente tenta não falar, mas acaba acontecendo. Mas assim, ó, como é que é o processo de montagem da vitrine? Eu não vou falar muito sobre o assunto, porque amanhã a nossa terceira aula do workshop dos 3 pilares da vitrine de sucesso vai estar no ar e ela fala exatamente desses processos de montagem. Mas, claro que eu vou falar para vocês, então, é cuidar do antes, que são as grandes mudanças, é o planejamento, é pensar na vitrine. O durante, que é cuidar de cada um dos 3 pilares, certo? E depois, que é a manutenção. Então, são aquelas pequenas mudanças que a gente vai fazendo ao longo do tempo. Então, não é aquela coisa assim, montei a minha coleção de verão, né? Tô com a coleção montada de verão, montei a vitrine, é essa roupa que vai ficar pra sempre? Não, são aquelas pequenas mudanças que vão acontecendo depois de toda a montagem. Então, eu tenho o antes, que é o planejamento, são as grandes mudanças, o que eu preciso pensar e tudo mais, como é que eu penso no cenário. O durante, que é cuidar dos 3 pilares, estrutura, exposição de produto e comunicação. E, por último, o depois, que é essa manutenção de trocas.
Francisco levantou o dedo, fale. Perguntas, porque se tiverem... Verdade. Estamos aqui numa live de perguntas e respostas e eu não avisei ninguém que, gente, vocês podem usar aquele ponto de interrogação ali para mais perguntas. Eu já separei algumas delas, porque foram várias e algumas se repetiam e tudo mais. Então, assim, a gente pegou e simplesmente organizou de uma forma para fazer com que a gente consiga responder a todas as perguntas, ninguém saia com nenhuma dúvida, mas sempre pode surgir mais alguma. Então, só clicar ali naquele ponto de interrogação e mandar a pergunta. Fechado? Outra dúvida que também surgiu, que a gente comentou na semana passada, é que, precisa de uma formação para ser vitrinista. Muitos dos vitrinistas, inclusive, comentem aqui quem é vitrinista e começou a se interessar por vitrines pelo fato de ser vendedor, de estar no dia a dia da loja, de ser dono da loja e já pensar na vitrine, né? Precisa estar ali para estar pensando na vitrine, o que faz, o que não faz, como é que organiza tudo. E aí, deixa eu anotar aqui uma coisa. Então, assim, o que acontece? A formação não é uma necessidade, não é uma obrigatoriedade, mas acontece de tu tá ali envolvido, tu é vendedor e daí tu quer ir aprofundando, quer ampliar o teu olhar e quer abrir novas opções. Sim, existem vários cursos que influenciam e que ajudam e que se relacionam diretamente com isso. Então, eu sou formada em arquitetura, me especializei em visual merchandising, me interessei pelo assunto e a minha visão de arquiteta me ajudou a ver a vitrine de uma forma diferente, certo? Tem cursos de moda que tem uma cadeira de vitrinista, de visual merchandising, que fala sobre o assunto. Design de interiores, eu mesma dei uma aula para uma turma da SPM em Porto Alegre de design falando sobre vitrines, então, porque eles precisavam pensar como é que ia ser o display, como é que não ia ser e tudo, e nesses pontos assim, e aí o que eu precisava fazer? Eu precisava dar a minha visão, e aí é claro que eu falei dos 3 pilares da vitrine de sucesso, foi um dos assuntos que a gente comentou lá. Outras faculdades que ajudam a ampliar o olhar, não é uma obrigatoriedade. Não é que nem médico que precisa ter uma formação, advogado, engenheiro civil, algo assim nesse sentido, tá? Então, assim, marketing, publicidade, propaganda, moda, arquitetura, design de interiores, todas essas realmente se relacionam com a área com a profissão de vitrinista, tá? Gostei que eu já vi que já tem uma pergunta ali, depois vamos abri-las também. Outro assunto que a gente falou na semana passada foi da habilidade do dia a dia. Quais são as habilidades que uma pessoa que ela precisa ter para ser um vitrinista? Então, vou aqui elencar rapidamente, então, saber das tendências, tanto de consumo, quanto de moda, de varejo, de tecnologia, saber ter um bom gosto para decoração, porque não é simplesmente, eu preciso expor um produto, eu vou expor o produto e como é que eu componho tudo isso, como é que eu conto essa história, certo? Transmitir a característica da marca na vitrine, então não é simplesmente expor o produto, mas tem todo um por trás, uma história de branding, de marca, de pensar de qual que é o público-alvo, quem que eu quero atingir, certo? Além disso, ser criativo, né? Então, precisa realmente pensar fora da caixa, pensar em diversas opções, pensar como é que pode apresentar um produto de uma forma diferente, mas que fique, interessante ao olhar, estão inovando, estão levando, sei lá, o bronzeador pra praia, né? Então, sei lá, criar as histórias na vitrine, que é isso que atrai o olhar e faz parte da comunicação, que é o terceiro pilar da vitrine de sucesso. Além disso, é necessário ser organizado e cumprir prazos. Então, é aquela coisa assim, a gente não vai vender um casacão de inverno no verão, né? Então, essa coisa de cumprir prazos é extremamente importante, né? Eu vi ali furadeira. Eu tive que aprender a usar furadeira, maquita, aprender a usar madeira, plástico, isopor, entender diversos tipos de materiais. É exatamente isso. Tu tem que estar sabendo quais são
quais são os materiais, o que tem de novidade, quais são as possibilidades. Eu tenho, até hoje a gente estava falando no VM Brasil de uma dificuldade de um determinado material, como é que eu coloco ele de uma outra forma, gastando menos, gastando mais. Tem que saber de orçamento, né? Tem que saber de dinheiro. Como é que foi que ele falou semana passada? Arquiteto, artesão e psicólogo. Aí tu acabou de botar ali, ó. Tem que ser arquiteto, psicólogo, contador de histórias, artesão. Exatamente isso. Tem que ter todas essas habilidades para conseguir fazer a área da vitrine é pequena, mas ela é fundamental para chamar a atenção desse potencial cliente. E saber se relacionar com o estilo, com marketing, com vendas, com financeiro, porque tem que saber quanto pode gastar, de que forma pode gastar, né? Saber todas essas nuances para realmente montar a vitrine e, né? Chamar a atenção do cliente, do potencial cliente. Fora isso, como se capacitar? Primeiro de tudo, todas essas pessoas que estão nos seguindo aqui na nossa live, que vão ver a live depois no YouTube, porque ela vai estar lá disponível. Então, assim, todas essas pessoas já estão fazendo certo. Por quê? Porque seguem a gente. Essa é, claro, a primeira opção para se capacitar. Eu confesso que quando eu comecei nessa história de montar vitrines, pensar em vitrines, entender visual merchandising, eu realmente não tinha onde procurar, eu tinha uma certa dificuldade, não existia um lugar, e não quero puxar o assado para o nosso lado, mas é verdade, nós a gente fala de vitrine o tempo inteiro, como fazer, do que fazer, qual que é a importância, qual que é o valor dela, né? Qual que é o resultado que ela traz. Então, tudo isso a gente vai falando todos os dias, o tempo todo, porque é importante para ajudar todo mundo, e é o que eu comentei hoje também no Stories, que eu fico extremamente grata de alguma forma poder organizar as ideias de todo mundo e conseguir fazer com que todos tenham resultado a partir do conhecimento que a gente compartilha. Então, primeira opção para se capacitar, seguir a Vitrine Perfeita em todas as redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. E no site, tinha esquecido do site, mas é um dos mais importantes, porque a gente tem o blog lá. Então, a segunda é que existem opções de curso hoje no mercado, eles não são tão frequentes, até vários CDLs já entraram em contato com a gente para fazer algum curso, alguns a gente já fez aqui em Caxias, já fez em Porto Alegre alguma coisa, mas assim, às vezes é difícil encontrar, não tem uma frequência, né, sempre. E o workshop dos 3 pilares da vitrine de sucesso é a terceira dica que eu vou dar. Para quem não está participando, vou cortar relações, mas ainda tem o que acontece. Até domingo a gente vai estar com as aulas disponíveis e depois a gente vai abrir uma oportunidade para o programa Vitrine de Sucesso, que é um programa completo que ensina para quem não sabe nada sobre vitrine, para quem quer mudar a forma de ver a vitrine através do nosso programa Vitrine de Sucesso. Então corre lá para garantir a sua vaga, porque a gente sempre cuida de cada um dos alunos com muito carinho, porque a gente dá muita atenção. Então são algumas vagas, então fiquem em alerta. E a pergunta que eu quero fazer para vocês, eu vou até descansar aqui depois que eu fizer essa pergunta, é: que tipo de conteúdo vocês que trabalham com isso de varejo, trabalham com vitrine, trabalham com visual merchandising, qual que é o conteúdo que vocês sentem falta? Putz, quero procurar sobre cores, quero procurar sobre estampas, o que eu posso ajudar? Como é que a Vitrine Perfeita pode auxiliar vocês? Teve Francisco. 2 comentários aqui, uma querendo sobre cores e uma sobre iluminação. Cores e iluminação, então já vamos anotar aqui, porque assim, o que eu preciso? Eu preciso que vocês me contem qual é a curiosidade, qual é digamos, dor, qual é o problema, a situação que vocês querem resolver. Materiais. Qual que é a situação que vocês querem resolver, que a gente possa fazer uma pesquisa e dar a resposta para vocês. Por exemplo, eu e a Juliemi Machado da VMSP fomos para Nova York, vimos todas as tendências por lá,
de varejo. E aí a gente chegou e falou, tá, beleza, ótimo, a gente aprendeu um monte, a gente viu várias novidades, tem várias pós-NRF. NRF, para quem não sabe, é a maior feira de varejo do mundo. Aí a gente foi lá, fez 2 eventos presenciais, a galera adorou, e daí começou a me pedir, não, mas eu quero online, eu não consegui ir, eu não moro em Porto Alegre, eu não moro em São Paulo, como é que eu faço para participar? E aí eu fiz o online. Então assim, são essas perguntas porque eu quero mostrar a minha visão de visual merchandiser para vocês, de como é que eu posso ajudar. Então vou até, já tô vendo ali que tá surgindo. Cores principais de cada estação, isso a gente tem conteúdo no... As cores, a gente tem um conteúdo que a cada 6 meses a gente pega o relatório que vem da Pantone, que é a craque em cores, e cria um relatório falando sobre cada uma dessas cores e dando opções de vitrines com elas. Falou de estrutura, o que é exatamente estrutura? Então para nós, o que é estrutura? A estrutura, dá uma olhada... O que ela quer saber? O que tu quer saber sobre estrutura, Giovana? Me conta aí. Como usar a decoração e não deixar... A loja também. Então, exatamente, pode ser sobre a loja também. Como usar a decoração e não deixar poluída a vitrine. Então, é realmente saber valorizar o produto. E aí eu não vou entrar muito nessa... vão mandando aí que o Francisco tá fazendo os prints pra gente conseguir gerar esses conteúdos pra vocês. Certo, gente? Outra pergunta que foi extremamente frequente, não só na live, como também foi uma pergunta que surgiu depois nos box que a gente abriu, é em relação ao dinheiro. Então, como é que eu cobro, como é que eu faço, como é que eu não faço, e eu acabei ficando devendo essa informação para vocês, porque eu não tinha, deu um problema no meu celular e eu não tinha. Então, a primeira resposta para essa pergunta é, o que acontece? Como é que eu faço para cobrar? Depende, gente, depende. Lembrando que eu falei na semana passada, o Brasil é do tamanho de um continente, e aí como é que eu faço para atender ou responder que o mesmo valor que é no Nordeste é o mesmo valor aqui do Sul? Ou, por exemplo, o exemplo que eu usei, o valor que é praticado em São Paulo é o mesmo de Borá, que é a menor cidade em termos de população, que tem 836 habitantes. Não é a mesma coisa. Então, é muita irresponsabilidade minha, da minha parte, e sabendo que todas as pessoas estão assistindo a gente aqui, e muitas pessoas vão ver esse vídeo depois no YouTube, eu dizer, não, cobra X. Não dá pra dizer isso. Por quê? Porque depende de vários fatores que influenciam na hora de pensar no valor. Eu, quando fiz meus trabalhos com arquitetura, enfim, eu pensava assim, tem vários fatores que vão influenciar. Quanto que eu quero ganhar? Esse cliente que tá vindo me fazer essa proposta, eu vou fazer um ambiente para ele, eu vou fazer vários ambientes para eles, né? Eu vou fazer essa loja ou eu vou pegar todas as lojas, né? Então, tem que ver esses ajustes, né? Que cada região, eu gostei que o Ayrton colou ali, cada região tem o seu mercado, então é preciso analisar exatamente como é que cada mercado funciona. Então, depende da localização da loja, depende do tamanho da loja, da quantidade de vitrines, da frequência que a pessoa deseja fazer a troca, né? Depende do tipo de produto, se é loja de criança, se é loja de esporte, se é de decoração. Depende se aquele cliente tem chance de fazer novas ou é uma vitrine e nunca mais. Se é uma vitrine ou um pacote, a Carla está colaborando. Boa, obrigada, Carla. Se é uma vitrine ou um pacote de vitrines, eu quero fazer 10 vitrines contigo ao longo do ano. Não é a mesma coisa que fazer uma única vitrine, né? Porque daí tu acaba tendo um planejamento. E planejamento é uma das palavras mais importantes nesse momento, né? E aí eu quero mostrar pra vocês 3 sites que eu fiz uma pesquisa, que eu não mostrei semana passada, mas eu vou mostrar agora, que tá aqui, são 3 sites de recrutamento de oportunidade de emprego. Então, o que acontece? Existem 2 formas de tu trabalhar como vitrinista, sendo um vitrinista contratado de uma marca ou tendo a tua própria empresa. Então, mostrando esses 3 sites de recrutamento. O primeiro é o Cato. Então, aqui, tá bem pequenininho ali, mas
O valor de média salarial deles é de 1.511,59. Então, o que acontece? É uma média de São Paulo, inclusive. Por quê? Porque no site deles, eles não têm uma base assim, não, na região X é esse valor, na região Y é esse valor. Não, a média de São Paulo deles é para este valor em termos de vagas que são oferecidas no mercado com a função de vitrinista, certo? Além deles, eu também peguei da Glassdoor, que era a antiga Love Monday, tá? Ali, não dá pra ver direito, mas o que acontece? É uma média de valor de R$ 1.719, então também é uma média de valor, né? Como é que tu vai organizar isso? E também tem a vagas.com, até mostrando aqui pra vocês, olha só, salários de emprego, então na Zara, 4.000, vitrines, ali, tem várias opções, são vários valores diferentes, tá? Depende de cada marca, depende de qual que é a função, às vezes tem algumas coisas a mais, algumas coisas a menos, enfim, certo? E o que eu mais gostei foi esse aqui, que é da vagas.com, que é uma média entre 1.293, eu vou olhar aqui porque eu não consigo olhar porque ficam todos os comentários de vocês, mas assim, inicialmente 1.293 até 3.577, então uma média salarial de 1.740. Exatamente. Então, o que acontece? Mas todos os vitrinistas e pessoas que trabalham com isso ganham só até 3.577? Não é isso que acontece. Isso é das vagas que são oferecidas, esse não é um teto, mas é o valor que tem ali. Claro que pode acontecer de ganhar 3.000 aqui, daí tem todos os outros benefícios, então isso aumenta o valor, e é assim que eu tô querendo mostrar para vocês essa função aí de valores. Então, como é que também pode acontecer? A empresa, por exemplo, isso é para uma vaga de vitrinista, para exercer a função de vitrinista na marca, certo? Depois eu posso ter uma empresa de vitrinismo, né? Uma empresa que monte as vitrines. E daí existem N formas de se pensar isso, mas o que eu quero que vocês pensem que é a forma que eu pensava quando eu montava as vitrines. Quanto que eu desejo ganhar? Quanto que é o meu mínimo necessário para viver em termos de horas trabalhadas? O que é meu mínimo? Óbvio que no começo eu gostaria de, ganhar 10.000, mas não é assim que acontece. Cada passo uma vez por outra, tá? Aí depois, o que é a minha sugestão? É sempre começar com um valor, um preço simbólico, onde eu vou mostrar um teste, vou mostrar... Já vai abrir para perguntas e respostas, avisei. Eu já vou abrir para perguntas e respostas, que eu não tô vendo todas as perguntas que estão vendo, mas o Francisco tá anotando tudo, tá bom, gente? Então, assim, o que acontece? Ao invés de cobrar o valor o valor alto que eu gostaria, eu vou começando aos poucos, porque daí eu vou justificar, olha, eu tô começando, eu tô querendo ter meu portfólio, aí tu vai começando a ter portfólio, tu vai começando a mostrar as vitrines que tu já montou, que vão ser vitrine pro teu trabalho, e aí o teu preço vai aumentando ao longo da tua experiência. Não adianta querer ser um millennial, que millennial é aquele lá que quer tudo na hora, ansiedade, meu Deus, eu preciso disso aqui agora, nesse exato momento. Não, isso é uma coisa que é construída. E não é uma possibilidade somente de quem é vitrinista. Não, todas as profissões passam exatamente por essa situação, certo? Bom, gente, outro detalhe aqui, deixa eu ver as minhas anotações. Ser vitrine por serviço, então ter uma hora técnica, né? Eu vou agora mostrar pra vocês 10 perguntas que a gente selecionou de todas. A gente deu a sugestão de cobrar por diária. Então, sugestão de cobrar por diária, sim, é uma ótima opção, porque daí tu vai lá, tu movimenta, eu vou ficar 1 ou 2 dias fazendo essa vitrine, ela é mais artesanal, ela é menos artesanal. Então, assim, quais são essas variáveis todas que realmente influenciam na hora do preço, né? Na hora da cobrança do preço que tu vai fazer pro teu cliente, tá? Bom, acho que vamos começar com as perguntas. Eu separei aqui as 10 perguntas principais
Porque teve várias perguntas repetidas e tudo mais, e assim, que acabou... pra não ficar maçante, não, vou responder sempre a mesma coisa. Então a gente pegou as 10 principais e depois eu vi que tem 6 perguntas ali abertas, tá? Então vamos tocar aqui, ó. Primeira pergunta, deixa eu ver aqui porque tem um negócio na minha frente. Como faz para que teu cliente entenda o valor do teu trabalho? Como isso é importante, né? Explicar o valor do que tu tá propondo para essa pessoa. O que a mudança, o benefício que eu vou trazer. A ideia que eu te dou já de largada é argumentar, é mostrar para ele que a vitrine é importante, que ela atrai o cliente, que ela é o primeiro ponto de contato. E tudo isso eu falo diariamente aqui na Vitrine Perfeita. Então, assim, ó, quem não concorda comigo, não vai ter ninguém. Porque realmente a vitrine, ela é ela quem atrai, é ela quem mostra quais são os produtos, e isso a gente fala diariamente na Vitrine Perfeita, certo? Segunda pergunta, fiz até um negócio de cores, olha que legal. Segunda pergunta essa pessoa fez várias, pelo que eu realmente apareceu ali, então, como conseguir clientes nesse nicho de mercado? E de porta em porta, oferecer teu serviço, mostrar as possibilidades, e aí tem relação com a pergunta anterior, né? Qual que é o valor da vitrine para o negócio? Como é que eu consigo trazer esses resultados a partir da vitrine? Então, assim, segue a gente, dá uma olhada no que a gente fala e oferece o teu trabalho, mostra que tu tá interessado em melhorar os resultados da loja, independente de qual loja é, se é de acessórios, se é de moda, se é de sofá, se é de comida, enfim, certo? Propõe testes para o cliente. Propõe testes, aquela coisa. Nas vitrines de dentro, tudo, né? Todas essas movimentações que são possíveis, né? Então, assim, permitir teste. Existe aquele negócio de testar a academia. Será que eu vou gostar de box? Não sei. Então deixa eu testar. Deixa eu te mostrar que o meu trabalho vai fazer diferença na tua loja e nos resultados dela. Feito? Então, terceira pergunta é: onde tem cursos no interior do Rio de Janeiro? Então, a gente está com um workshop dos 3 pilares da vitrine de sucesso, onde a gente fala sobre vitrine, mostra a nossa visão, mostra como você pode olhar de uma forma diferente a vitrine, e isso é extremamente importante porque é uma forma diferente, mais simples, na nossa opinião, de começar a ter resultados e realmente fazer com que a vitrine seja diferente. E aí o Francisco... Tem uma dica do Aracande ali. Deixa eu ver. Tu tá por aí. Dica de 20 anos atrás. Ofereça um serviço de melhoria de styling de manequins e ou organização de araras. Ganhei mais clientes assim antes e de já partir pro cenário. Excelente, tipo Ará. Andrade, né? Exatamente. Então, o que é? Tu vai lá, tu mexe no manequim, tu expõe o produto melhor, tu renova a exposição da arara, e aí o dono da loja, ele não gastou... ele não teve que investir no cenário, né? Ele investiu numa movimentação dentro da loja que o cliente vai mostrar, vai ver, opa, mudou, né? Eu lembro do exemplo que a gente mexeu uma vez numa loja um tempo atrás, que a gente mexeu as araras de lugar e as pessoas pensavam, nossa, reformou o piso? E não, era só a mudança da posição das araras. Então, Ará, excelente comentário. E aí, deixa eu ver aqui, então, falando sobre o curso no interior do Rio, a gente vai abrir o nosso programa Vitrine de Sucesso na segunda-feira. Vai ter uma oportunidade única, alguns bônus que são exclusivos dessa proposta, dessa oportunidade. Então, deem uma olhada lá, não percam. Quem está inscrito no workshop dos 3 pilares já está sabendo, já está vendo, tá? E, deixa eu ver... Próxima pergunta. Eu adorei esse meu arco-íris aqui. Olha só. Dá pra ficar rica fazendo vitrine? E agora? Eu adorei essa pergunta. Bom, gente, a resposta, eu posso até entrar numa história aqui de mindset e tudo mais, mas aqui é muito verdade. Não é o que você faz, mas como você faz. Certo? Então, o que acontece? Tem um vídeo que eu adoro que se chama The Golden Circle, que é com um cara que ele fala exatamente isso.
como, porquê, o que, como e porquê. Eu não lembro a sequência, faz tanto tempo que eu vi que é até bom rever. Mas assim, ó, o que é? É como você faz. Por exemplo, uma costureira, tá? Uma costureira, ela pode entre aspas, que é muito importante, fazer bainha, mas ela pode fazer uma bainha de vez em quando e tal, ou ela pode ter uma equipe de costureiras que façam várias bainhas. E aí tu vai ter uma forma diferente, certo? Além disso, tem, por exemplo, assim, pode ser um costureiro de luxo, ele pode cobrar, sei lá, 10 mil para fazer um vestido de gala e ele faz um no ano. Isso é ser rico? Não, mas aí dependendo se ele faz vários vestidos, e aí isso vai influenciar no vai ser rica ou não vai ser rica, né? Então, é aquela coisa de como se faz esse serviço, né? Então, assim, é muito importante pensar das formas que são possíveis de exercer um mesmo serviço. Então, uma costureira, deixa eu pensar, um pintor, um marceneiro. O marceneiro pode fazer um único trabalho ou fazer vários trabalhos de luxo. Vai entender. É como se faz esse serviço, certo? Vamos lá para a próxima? Próxima pergunta está bem relacionada com isso. Então, no caso de abrir deixa eu pegar aqui. No caso de abrir uma empresa, nós vitrinistas nos encaixamos em quê? MEI, Simples Nacional. Gente, primeiro de tudo, eu infelizmente ou felizmente não sou contadora. Então, o que acontece? Eu até fiz uma pesquisa aqui e eu vi que é possível sim ser Simples Nacional, certo? Mas eu não sei como é que funciona para MEI, porque o que acontece? A MEI tem várias mudanças que estão para acontecer e a gente não sabe exatamente como é que vai ser. Então, eu indico pode iniciar como MEI. O Ayrton tá falando assim, então eu não tenho certeza, e é uma informação que eu não posso ter certeza para passar. Eu sei que Simples Nacional é uma possibilidade, sim, tá? Mas como vai ter várias mudanças previstas na legislação, enfim, é válido sempre consultar o contador. Francisco... Segundo a informação, poderia começar como MEI como artesão. Como artesão. Então, assim, é uma possibilidade. Então, pode começar como MEI pelo artesão, mas eu acho que é sempre bom consultar o contador para ver qual que é a melhor forma de fazer isso, certo? Fechado? Deixa eu ver aqui. Próxima pergunta. Teve um complemento ali, deixa eu ver, designer de interior, deixa eu voltar. Designer de interiores e arquitetos são MEI, já fui no Sebrae e contadores e me orientaram sobre isso. Então dá pra fazer nessa função, né? Dessa forma, não é função. Outra pergunta, deixa eu ver aqui. Como produzir vitrines interessantes? Não. Qual a forma correta de cobrar projeto e execução da vitrine? Seria por horas trabalhadas? Não é MEI, é microempresa, no caso. Microempresa. Bom, gente, contador, porque meu assunto é vitrine. Né? Então, assim, o que acontece? Vamos responder a pergunta? Qual a forma correta de cobrar o projeto mais execução da vitrine? Seria por horas trabalhadas? Então, a gente já falou sobre isso, né? Já comentou aqui que por hora trabalhada eu acho complicado, porque às vezes o cliente ele fica meio angustiado. E muitas vezes a gente depende de marceneiro, depende de instalador, de adesivo, depende de outros profissionais. E daí o cliente, em vez de estar olhando pra ti pensando, nossa, ela tá montando a minha vitrine, ela vai pensar, meu Deus, ela tá demorando 1 hora a mais, eu vou ter que pagar tanto a mais pra ela. Fica complicado, né? Então o que a indicação é pensar em ser uma diária, ser um turno, ver como é que se organiza para não deixar esse cliente angustiado e conseguir fazer com que tudo flua, né, de uma forma melhor para o cliente, para ti, enfim, certo? Deixa eu vir para a próxima aqui. Como produzir vitrines interessantes em espaços pequenos e com orçamento baixo. É um desafio? Tanto é desafio que eu vou falar para vocês uma novidade que estamos trazendo por aqui, que é uma série de vídeos
falando sobre vitrines pequenas. Então, assim, o que acontece? A gente viu que essa era um comentário que muitas pessoas falavam: ai, minha vitrine é pequena e eu não sei como fazer, eu fico com dificuldade de montar, eu não sei o que eu posso colocar, eu não sei o que eu devo colocar e tudo mais. Então, o que acontece? A gente tá montando uma série de vídeos. Eu vou tanto deixar o box na sequência aberto para vocês comentarem mais opções de assuntos que vocês querem relacionados a uma vitrine pequena. Então a gente já tem algumas ideias, mas tudo que vocês quiserem sugerir sempre vai ser uma ótima opção, certo? E aí a gente vai conseguir montar essa série de vídeos perfeitas e que... Perfeita não, né? A vitrine só é perfeita. Mas assim, uma série de vídeos que contemple todas as dúvidas de todo mundo. Então, oba, minha vitrine é minúscula, então vem com a gente que... Olha só, já vou dar essa dica. Mesmo sendo vitrine pequena, ela tem, ó, os 3 pilares. Ai, mas eu não... Tem sim, com certeza tem, certo? Deixa eu vir para a próxima pergunta, que é esta daqui. Quero iniciar nessa profissão, de onde devo começar? Atualmente trabalho numa loja de perfumes. Começando pela loja de perfumes, ora bolas, né? A gente fala sobre visual merchandising de moda, de acessórios, de roupas, de decoração, de alimentos, de perfumes também é uma possibilidade sempre. Então, começar a fazer pequenas ações dentro da loja, com certeza traz resultado. Deixa eu ver aqui, que o Francisco está me indicando. Fiz uma parceria com uma profissional de decoração de festas e ela acaba me emprestando elementos para sempre ter algo diferente. Ótima ideia, e olha só, por que não ter isso como um diferencial, né? Às vezes o cliente ele não tem a opção de armazenar e você pode oferecer esse mix, né? Ah, não, eu quero montar essa vitrine, já sabe o que essa pessoa tem, então o que pode ser utilizado. Isso pode ser um serviço extra para ser oferecido na hora de montar a vitrine. Faz o pacote de serviço e material. Fazendo o pacote de serviço mais material. Olha só, a galera já tá curtindo a ideia aí, tá? Então, assim, como iniciar nessa profissão? Bom, seguindo a vitrine perfeita, depois participando do workshop dos 3 pilares da vitrine de sucesso. Não, tô brincando, mas assim, ó, estudando o assunto, se aprofundando, vendo quais são as possibilidades, né? E ó, a galera tá curtindo muito a ideia e olha só como essas trocas na live trazem, né, o furor e boas novas ideias. O Rodrigo também me deu uma ideia de tentar achar lugares que vendam peças de decoração de vitrines já usadas em bom estado. Então, encontrar peças de decoração que já foram usadas em outras vitrines e que estão em bom estado. Existe também esse tipo de mercado que é possível encontrar por um preço mais acessível. Ótima ideia. Bom, deixa eu passar para a próxima aqui. Até fechei aqui, pá. Você acha que devo ter funcionários para trabalhar comigo? Olha, tem 2 coisas. Primeiro, se você é o dono da loja e necessita montar a vitrine e não tem outras opções de ter funcionário, sim, talvez seja a hora de fazer um investimento, ter uma pessoa a mais para conseguir pensar numa parte estratégica e ter uma pessoa que curta fazer vitrine e que você invista nessa pessoa e ela traga mais resultados para a loja. Se você tem uma empresa, você pode começar pequeno, aí começando a ter estagiários e daí quem sabe contratar pessoas, né, profissionais que trabalhem com isso. Então, assim, quanto mais profissionais, na minha opinião, mais quer dizer que a empresa está crescendo, né? E isso é algo que é muito bom. Então, sim, é possível ter funcionários para trabalhar contigo. E a última pergunta dos boxes que eu separei é: tem como transformar uma vitrine simples em algo bacana? Com certeza! E a minha resposta é dividida em 5 itens. Tendo técnica, tendo criatividade e sabendo dos 3 pilares. Então, assim, a partir desses 5 itens, sabendo qual que é a melhor técnica para extrair o melhor dessa vitrine, às vezes as pessoas elas têm o conceito de que uma vitrine
muito cheia é o que mais vai chamar a atenção. Não necessariamente, certo? Por quê? Porque a vitrine cheia cria aquele paradoxo, e daí, meu Deus, o que eu tô olhando, o que eu não tô olhando, e uma vitrine simples pode despertar muito mais a atenção. Fechado? Bom, gente, deixa eu abrir aqui o box de pergunta. É a primeira vez que eu faço isso, ó. Então, vamos ver aqui. Volta a ficar tamanho grande, né? Voltei tamanho grande, já voltei. O Francisco tá com delay ali. Então vamos lá, gente, vou abrir aqui, ó. Boa noite, onde buscar inspirações para montar vitrines de presentes para torná-las mais atrativas. Convido você para participar do nosso workshop da vitrine de sucesso, dos 3 pilares da vitrine de sucesso, onde buscar inspiração. Assim, ó, muitas vezes as inspirações, elas não necessariamente precisam vir de uma vitrine que é igual. Você pode se inspirar em vitrines de moda e tudo mais, de sofá, de decoração, e pensar numa vitrine que você usa os materiais, os presentes e renova a vitrine, certo? Deixa eu vir aqui. Ai, que legal fazer isso aqui de perguntas e respostas. Vamos lá, onde encontro o curso de coloração, pessoal? Isso eu não sei te responder agora, posso deixar para outro momento, mas tá, né? Mas tá na lista, estamos aqui vendo. Quantos looks postar? O que tu quer dizer com quantos looks postar aonde? Depende, na vitrine, qual que é o espaço dela. Isso tem que saber bem como é que é a estrutura dessa vitrine, quanto espaço ela tem para de fato expor esses produtos e que as pessoas consigam ver o que tu tá realmente querendo mostrar. Cuidando que menos é mais. E lembrando que menos é mais muitas vezes. Existe, pergunta sobre vitrinista. Existe algum piso salarial? Como calcular o valor do projeto? Já respondi isso nas outras, mas acho que vale a pena frisar isso. Não existe um piso salarial específico porque o vitrinista ele não tem um sindicato, nem o visual merchandiser, então não existe esse conceito de piso salarial, certo? Mas calcular o valor do projeto e pensar quanto se deseja ganhar, qual que é o tempo que vai ser investido, depende de todas aquelas variáveis que eu comentei antes com vocês, certo? Vamos lá. Antes! Muito bem, Francisco lembrou agora. Vamos fazer o nosso momento selfie, porque daqui a pouco vai acabar o nosso tempo. E o que é o momento selfie para quem não nos segue? Ou que está começando a nos seguir? É aquele momento que eu dou um sorriso maravilhoso e vocês tiram uma foto, fazem um print da tela e a gente compartilha esse conteúdo, marca a vitrine perfeita e a gente atinge mais pessoas com esse conteúdo da live. Então, eu fico aqui sorrindo para todo mundo faz a selfie e aí momento selfie, depois a gente compartilha nas nossas redes. Quem participou da live vai ter um momento selfie, certo? Vamos lá, vamos voltar para as perguntas, porque ainda tem algumas aqui. E um curso técnico. Então, não existe um curso... existem vários cursos em faculdades que eles fazem temporário, ou o próprio CDL. Nós temos CDL, sim, de lojas, alguma associação de lojistas. Nós mesmos... Na segunda-feira vamos abrir uma oportunidade para o nosso programa Vitrine de Sucesso, que ensina as pessoas, desde quem não sabe nada, quem já é craque em vitrine, a ter um novo olhar, a ter uma nova forma, e a gente mostra assim, vários assuntos relacionados não só à vitrine, mas que precisam ser pensados, como quem é o público-alvo, como é que eu monto diferentes materiais que podem ser utilizados, como é que eu monto estrutura, como é que eu tenho renovo a exposição de produto, como que eu planejo a comunicação, porque a comunicação é algo que precisa ser planejado. Então, tudo isso é aprofundado no detalhe no programa Vitrine de Sucesso, que abre segunda-feira as suas vagas. Fechado? Fechado não, porque ainda tem perguntas aqui, Minha vitrine é branca, básica, tem receio de perder o foco nas roupas. Tem dicas? Confere no workshop, a gente fala sobre os 3 pilares. Vitrine branca
às vezes fica sempre igual e ela precisa ser renovada, ser modificada. E isso é importante para a pessoa. Opa, tem novidade, tem coisa nova, novos rearranjos, novas cores. E isso, contraste é muito importante, porque às vezes tu tá ali usando o manequim é branco, a roupa é branca e o fundo é branco. O que o cliente vê? Nada, ainda mais com muita luz em cima do sol, pode ter este probleminha de não ter contraste e o cliente acabar não vendo nada. Então, fica essa minha dica. Fechado? Tô respondendo dica até que não é de vitrine, né, galera? De vitrinista. Vitrine eu respondo tudo. Aí é que tá, eu sou a respondedora. Vamos lá. Onde comprar os acessórios para vitrines? Acrílicos, cabides, suportes. Isso é um assunto que a gente pode trazer, né? Mostrar diferentes opções. A gente fala sobre isso também no programa Vitrine de Sucesso, onde a gente fala quais são as opções de perucas, os cílios, o que colocar, qual que é o melhor display, diferentes displays para trazer essa renovação para a vitrine. Então, fica ligado nesta... Uma pergunta que fizeram aqui, como achar material de reaproveitamento? Francisco falou aqui que como achar material de reaproveitamento. Ele disse que nós vamos pesquisar. Tem que pesquisar isso, porque depende muito da cidade. Mas o Francisco, vocês, graças a Deus, vocês falam demais. Então ele fica anotando e eu fico correndo atrás aqui com o conteúdo. Mas vamos atrás dessa informação e vamos, quem sabe até... A gente já falou sobre isso, de reaproveitamento em live, mas podemos fazer uma live sobre o assunto. Alguma sugestão para lojas de acessório? Então, Kátia, minha sugestão é pensar realmente que, independente do produto que está sendo exposto, é pensar na história que tu deseja contar, qual que é teu público. Então, pensar nesses 3 pilares da estrutura, da exposição de produto e da comunicação, que é importante. Planejar a vitrine, como é que tá cuidado desses 3 pilares e como é que tu pensa em renovar, oxigenar essa vitrine, tá? Isso que é muito importante. E a última pergunta é como fazer um bom briefing com o cliente? Olha aí, Ana. Olha só, como é que pode fazer um bom briefing? É perguntar para ele qual é o público, o que ele está desejando, como é que é a coleção, o que ele tinha imaginado para essa coleção, qual que é a história que ele deseja contar, quais são as tendências e coisas que estão surgindo no mercado que podem ser levadas para a vitrine. Então são todos esses detalhes aí que precisam ser pensados e cada detalhe, cada informação a mais traz resultado para vitrine e deve ser levado para a vitrine porque a vitrine tem que expressar a marca. Fechado? Lembra que o Marcos Andrade disse que quando ele vai falar com o cliente chega a perguntar, mas tu quer meu CPF? O Marcos Andrade, então quem não segue ainda e quem não viu, a gente tem uma entrevista com ele lá no showroom da Expor Manequins e daí ele fala assim, porque as pessoas elas vêm aqui, elas começam a me falar o que elas querem e tal, e daí eu começo a perguntar sobre o cliente. Mas o teu cliente é assim, o teu cliente é assado e tal, e a pessoa começa, mas eu não sei, assim. Então assim, é realmente quanto mais detalhes, mais informações, mais você vai conseguir desenhar o cliente, certo? E conseguir captar o que o cliente... Porque assim, nesse caso da pergunta da Ana, são 2 clientes. É o cliente que ela precisa atender e é o cliente do cliente, né? Então, assim, quem vai na loja, como é que é esse perfil, quem que é essa pessoa, quais são os hobbies, e tudo isso a gente comenta no programa, porque é muito importante. Como é que tu vai montar uma vitrine para uma pessoa, sendo que tu não sabe o que ela gosta, o que ela quer, qual que é a idade dela, por exemplo. Então é aquela coisa assim, oferecer carne para vegetariano, certo? Então, como é que eu entendo esse meu cliente? Então, quanto mais informações, o que ele gosta de fazer, qual que é a idade, qual que é o perfil, a profissão da grande maioria, todos esses detalhes. E, gente... O Marcos Andrade, ele fala que ele não quer o CPF do cara da loja, ele quer o CPF do cliente do cara da loja. Então, o Marcos fala nessa entrevista que ele não quer digamos assim, eu tenho uma loja e a Joana é minha cliente, ele quer o CPF da Joana, porque a Joana é a pessoa que ele quer realmente atingir, não sou eu, né? É a pessoa que compra, que vai na loja e que tem que se sentir valorizada naquela loja. Então, é nesse sentido.
Bom, gente, eu vi que o Francisco fez vários prints ali. A gente tá com o nosso horário terminando. Participem do nosso workshop. Amanhã é a nossa última aula. Ela vai estar liberada até domingo. E na segunda-feira abre as oportunidades, as vagas que são limitadas para o programa Vitrine de Sucesso, que é um programa que eu acompanho de perto as pessoas. E a gente tem bônus especiais dessa vez com... Bom, não vou queimar a largada. Assistam lá, amanhã, 9 horas da manhã, vai estar liberada a aula e daí vocês vão saber mais informações. Fechado? Espero que vocês tenham gostado. Eu vi num dos comentários aqui, fazendo minha quinta-feira ser render mais. Então, beijos e até mais. Até mais.